Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um assunto bem simples e complexo, que seria o desenquadramento do MEI. Então, existe hoje a figura do microempreendedor individual, que ele é aquela empresa que tem um único dono, que o governo criou há pouco tempo atrás, 2000 e alguma coisa, 2000, não lembro a data específica, em que você paga uma contribuição mensal para o governo e você tem direito a faturar aí R$ 81.000 por ano, sempre lembrando que proporcional à data que você começa, a data que você começa a abertura da empresa. Então, você começou em junho, é 6.750 por mês até o final, até dezembro. Então, quem abre a empresa em dezembro pode faturar 81.000. Quem abre a empresa em junho e julho tem que faturar metade, tá? Então, o que está acontecendo hoje em dia com muitas pessoas? Elas passam do limite do MEI, que é 81.000. Qual o problema de passar? Você tem, vamos dizer assim, tem um problema sério que, assim, ao passar do limite do MEI, ou você é desenquadrado diretamente pela Receita Federal, ela te notifica e fala, a partir do mês que vem você deixa de ser MEI, ou você mesmo vai lá e fala, vou desenquadrar de ser MEI porque eu passei do limite de faturamento, tá? Qual é a vantagem quando você fala assim, eu vou me desenquadrar? Quando você vai, eu vou me desenquadrar, você está próximo do limite, você na sequência já procura um contador e você já transforma a sua empresa em uma empresa normal, uma microempresa, e ao transformar a sua empresa numa microempresa, você já vai pagando a contabilidade, vai fazendo todas as obrigações que precisam ser feitas mês a mês junto com o seu contador. Quando a Receita Federal desenquadra, e ela pode desenquadrar por excesso de faturamento, ou seja, passou do limite, ela pode desenquadrar porque simplesmente o código da atividade, lá o KENAI que você tem na sua empresa, não existe mais, ela desenquadra. E às vezes você não percebe esse enquadramento, porque você recebe uma notificação lá pelo ECAC, ou no máximo por e-mail, que é raro, e aí você não sabe, você vai trabalhando, 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 1 ano, 2 anos, daqui a 2 anos você fala, opa, o que aconteceu? Aí está com um problema de 2 anos para trás. Você vai ter que contratar o contador vai ter que voltar em 2 anos atrás, vai ter que emitir todos os impostos, enviar todas as obrigações para vocês até a data de hoje. Então, a nossa sugestão é assim: fiquem atentos. Tá para passar do limite? Procure um contador. Foi desenquadrado pela Receita Federal? Procure urgentemente um contador. E aí você tem várias opções. Ou você pode pegar aquela sua MEI e fechar, falar, eu quero, se você tem a MEI ainda, que ela está próxima do limite de 81.000, você pode simplesmente fechar ela e abrir uma empresa nova já como microempresa. Aí você fala, mas eu quero aproveitar meu CNPJ. Tá bom, dá para fazer. Então, pede o desenquadramento da empresa, isso aí você fala com o contador, desenquadra a empresa e você mantém essa empresa como empresário individual. A nossa sugestão é sempre, já que você deixou de ser empresário individual, que estava como MEI, você pelo menos transforma ela em sociedade unipessoal, que você tem uma proteção aí da questão do seu patrimônio. Sociedade unipessoal é aquela empresa que tem um único sócio, em que você coloca um capital social e esse capital social ele serviria de proteção para você em caso de algum processo no presente, passado ou até alguma coisa futura que possa acontecer, tá? Mas isso é uma questão de transformação que dá para ser feito. Então você pode pedir o desenquadramento por você mesmo, e aí você fala com o contador e depois no mês seguinte você começa a fazer contabilidade e pagar os impostos. Você pode ser desenquadrado pela Receita Federal, que é a pior parte, e quando você é desenquadrado pela Receita Federal, aí sim é complicado. Por quê? Porque esse desenquadramento, se você não souber a data quando foi feito, tudo foi feito, você pode demorar um tempo para procurar o contador, e quando você for procurar o contador, ele vai ter que voltar lá atrás, e ele vai te cobrar pelo passado de tudo isso, que tem que fazer uma contabilidade normal, tá bom? E você pode ser desenquadrado também pelo KENAI da empresa, o Código Nacional da Atividade lá, que a Receita Federal, você tinha uma atividade, sei lá, de marketing digital e ela falou assim, a partir do ano que vem não tem mais. Então essas são as formas de desenquadramento. E aí você fala, mas se eu passar do limite de 81, tem uma regra, você pode passar até no máximo 20% do limite, mas isso é um assunto que a gente vê mais para frente.
pessoal também fala, mas vai alterar, o governo está querendo alterar o limite do MEI de 81 mil para 141 mil. Esse projeto já está há um tempão em andamento, mas eu acho que não vai para frente, porque se você, a Receita Federal, fizer essa alteração do limite do MEI, ela vai perder imposto, porque tem outras empresas que vão querer ser MEI também para não ficar pagando imposto. Então, eles não vão fazer isso. Não faz sentido. Uma outra coisa muito importante quando você é MEI é você lembrar de pagar o mensal, o DAS-CMEI. Você tem que pagar ele mensal. Então, você, pra, até para não ter problema futuro de seu CPF ou da dívida ir para dívida ativa ou problema no seu CPF, você tem que pagar essa taxa independentemente de você ter faturamento ou não, entendeu? Então, qual é o foco? O foco é, você vai pagar a taxa independentemente do faturamento. Tudo bem, pessoal? Dúvidas sobre desenquadramento de MEI, como alterar de MEI para outro tipo de empresa, como faz, como não faz, entre em contato com a gente pelo WhatsApp do nosso site, aqui pelo link na descrição do YouTube. Se gostaram desse vídeo, faça uma curtida para a gente, indique nosso canal. Meu nome é Vitor Salles, como vocês estão sabendo, eu sou um dos sócios da Ed Salles Contábil. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui para ensinar um pouquinho desse conhecimento.